Talvez vocês já tenham tido contato aí com essa discussão mais recente que tem acontecido aí, que tem ganhado corpo, a respeito das práticas baseadas em evidências. É uma proposta de que todas as áreas de saúde que oferecem terapias procurem dar preferência para as práticas que têm evidências de que funcionam bem. E aí já surge assim a primeira surpresa. Ué, mas essas áreas já não são todas elas calcadas em evidências? E a resposta é não. Dentro de cada uma dessas áreas de saúde, e aí eu posso citar algumas áreas como exemplo: medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, que é o assunto aqui desse canal. Dentro de cada uma dessas áreas há diversas práticas e muitas delas não estão bem confirmadas pelas evidências, pelos estudos científicos, e são oferecidas e contam inclusive com uma boa credibilidade junto aí à sociedade. O segundo ponto que causa surpresa é quando você fica sabendo que dentro dessas áreas existem muitos profissionais e estudantes que antipatizam com essa proposta. Mas como assim? Antipatizam com a proposta de que a sua área dê mais ênfase naquilo que é científico? E eu identifiquei dois motivos para esse tipo de reação. Primeiro é que algumas pessoas percebem que as suas áreas preferidas ali de atuação não contam com evidências. E aí ficam contra essa necessidade e essa proposta. Segundo ponto, alguns têm uma visão ideológica meio distorcida do que seria essa proposta e acham que se trata de uma coisa excludente, ditatorial, injusta. E aí nessas discussões aí na internet é muito comum a gente ver pessoas que se opõem a essa prática acusando aqueles defensores dela de serem positivistas, como se isso fosse aí uma espécie de ofensa, de xingamento. A pessoa que usa esse termo, geralmente ela está querendo ali passar a impressão de que é entendida daquele assunto. Então ela está querendo trazer argumentos filosóficos para o debate, né? Porque positivismo é uma corrente filosófica. Então parece que aquela pessoa ali analisou a situação, analisou a proposta, está identificando um problema, o problema está na origem das ideias de quem propõe a prática baseada em evidência. Ela está sabendo nomear esse problema, identificar e nomear, e aí vai corrigi-lo, dizendo: o problema é que você partiu de um pressuposto filosófico aí equivocado, injusto, inadequado para analisar essas práticas profissionais. Acontece que esse tipo de nomeação se constitui como um espantalho. O termo é usado de forma imprecisa e umas pessoas vão ouvindo as outras falarem e vão identificando aquilo ali como um bom argumento, como uma boa resposta para botar fim na discussão, e aí começam a dar a essa palavra até um outro sentido que não é mais o sentido original quando ela foi criada para descrever um movimento. Esse termo aí, então, dessa forma imprecisa utilizada, acaba virando uma espécie de depósito de imposturas que as pessoas podem ter no campo social e humano. É como se aquela palavra sintetizasse uma postura indesejável de profissionais da saúde ou de profissionais das áreas humanas. Que suas ideias, que suas proposições sobre pesquisas, que suas opiniões estão sendo muito impositivas, que essas pessoas estão querendo decretar as suas verdades e deslegitimar as verdades dos outros. Está também associado ao uso dessa palavra positivista uma acusação de falta de sensibilidade, de que você é muito frio, está querendo propor uma ciência fria, distante das emoções, distante das subjetividades, das individualidades humanas. Você está desrespeitando o subjetivismo e vindo com essa ideia equivocada de ciência dura. Está tudo isso embutido aí no uso desse termo positivista. De vez em quando substituem o termo ou complementam falando que você está sendo biologicista, que você está sendo partidário de um modelo médico-centrado. Ou seja, que você está privilegiando umas áreas aí de conhecimento em detrimento de outras que deveriam estar junto.
E essas outras são as áreas que dão o toque de sensibilidade, de humanismo no estudo dessas questões. É preciso saber, então, minimamente o que foi esse movimento positivista para se identificar que fazia esse tipo de acusação. A proposta que está sendo colocada atualmente é uma utilização indevida do termo. O positivismo foi essa escola filosófica que eu já mencionei, que teve uma certa força no século XIX, mas que foi breve, foi superada por outras ideias complementares. O propositor principal dessa ideia foi o Auguste Comte, e ele era um entusiasta da ciência. Digamos, um entusiasta que se excedeu um pouco nas suas expectativas. Interessante mencionar que, inclusive, o lema que está na bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, é uma coisa que foi colocada pelos positivistas e incorporada aqui na época da criação da nossa bandeira. O entusiasmo com relação à ciência de Comte era um pouco exagerado, porque ele ia além de enxergar a ciência como uma boa proposta, ou mesmo a melhor proposta de produção de conhecimento, mas ele achava que a ciência ia, digamos, depurar toda a sociedade. Que a ciência deveria ser cultivada porque ela iria levar os homens a manifestar todas as suas virtudes e eliminar os seus defeitos. Ele via a ciência como uma coisa que iria produzir uma verdade final, que não teria, cada área iria atingir essa verdade, não teria uma discussão, uma polêmica envolvendo aquelas conclusões finais. A ciência ia atingir essa verdade e fornecer todas as respostas. E através disso conduzir a sociedade a um mundo ideal. Ele fazia também algumas propostas de hierarquias entre as ciências, que não fazem muito sentido hoje em dia. E depois, brevemente, veio a ser questionado e essas propostas superadas. Inclusive, as pessoas dizem que Karl Popper é um positivista, né? Essas pessoas que acusam indevidamente de positivismo. Karl Popper justamente foi um dos que abriu caminho para a mudança dessa mentalidade positivista. Popper introduziu a ideia aí das incertezas, de que a ciência ela é a fornecedora das melhores respostas naquele momento, mas que essas respostas estão sujeitas a evoluírem. Cada vez que uma pergunta é respondida, outras perguntas surgem e aquilo pode ser novamente movimentado e se estabilizar num outro nível acima. Então a ciência moderna, essa ciência que está por trás da proposta de psicologia baseada em evidências e de outras áreas, em termos gerais, e das práticas baseadas em evidência, não é a ciência positivista. Ela tem alguma daquelas ideias que se mantiveram, mas outras foram substituídas. É uma ideia que sim reconhece que a ciência é imperfeita, que reconhece que a ciência é feita por homens, e os homens têm os seus vieses, têm as suas ideologias, têm os seus focos de interesse, que isso pode ser corrompido de alguma forma por interesses econômicos. Tudo isso é considerado pelos cientistas modernos. Mas isso também não significa que a ciência não tenha nenhum grau de objetividade através do qual a sua implementação pode melhorar as áreas de saúde, as áreas de humanas, as áreas que oferecem tratamentos, terapias, intervenções. Sim, ela pode. E é a melhor maneira que a gente tem de verificar se essas práticas são boas ou não, se produzem resultados ou aparentemente produzem, mas quando você vai verificar, vê que de fato os resultados não acontecem. A ferramenta que nós temos para avaliar isso é a ciência. Cada área de conhecimento com os seus métodos específicos, mas tendo propostas científicas em comum. A principal delas é que se baseie em evidências. Alguns desses pontos de evidência que precisam ser observados pelas práticas
e os estudos que tentam validá-las ou identificar nelas incompletudes ou falhas, ou ineficácia mesmo, é mensuração de resultados, objetivação dos termos utilizados. Os termos têm que ser muito bem definidos para que eles possam ser investigados por outros cientistas, outros profissionais de outras regiões. A realização de observações o mais acuradas possível, para que as conclusões sejam tiradas em cima de dados confiáveis. E até a realização de experimentos. Além da observação, a realização de experimentos, que é quando o pesquisador, o cientista, ele interfere ali nos fenômenos para ele conseguir ir isolando os fatores e verificando melhor o que está funcionando e o que não está. Então, essa prática baseada em evidências, é claro que pode ter excessos, pode ter distorções, mas em essência não há motivo para que os profissionais e os estudantes fiquem contra. Pelo menos naquele segundo motivo que eu mencionei, que é o ideológico e o de falta de compreensão, que é o de achar que o positivismo é uma coisa terrível, sendo que nem se aplica ao caso. Bom, aí vai sobrar aquele primeiro motivo das pessoas torcerem o nariz para a prática baseada em evidência, que é a sua prática de estimação ser descoberta como não sustentada por evidências, e aí a ideia para você continuar se sentindo alguém responsável e racional seria a ideia de abandonar a prática, coisa que essas pessoas talvez não vão querer. É difícil para todo mundo, na verdade, mas você tem que passar por cima disso e respeitar o que as evidências mostram. Então, prática baseada em evidência é uma proposta para melhorar todas as áreas que oferecem terapias. Para a gente ver aquilo que funciona melhor, avaliar isso à luz da melhor ferramenta que nós temos para fazer isso, que é a ciência, e aí dar mais ênfase, dar mais divulgação, popularizar, oferecer em maior escala aquilo que funciona e ir tirando de linha aquilo que não funciona. Quem ouviu agora essa explicação e talvez tenha entendido um pouco melhor, você é contra essa proposta? Quem gostou dessas reflexões, se quiser aí, fique à vontade para se inscrever no canal e até a próxima.